Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Transversalidades. Como vocês já viram aí, se está assistindo no YouTube na capa do seu vídeo, Cristina Canali, grandiosa, maravilhosa, querida, aceitou nosso convite para conversar, mostrar o trabalho dela. Tô muito contente, bastante gente na sala. Hoje a conversa promete, avisando a vocês que o Transversalidades é um projeto do qual eu tenho me orgulhado muito, tem crescido devagar e sempre, mas sempre crescendo, e o propósito dele tem sido cumprido. Assim, eu mesmo, quando comecei, não tinha noção muito do que estava fazendo, e agora, com o tempo, as coisas vão acontecendo, vão crescendo, as pessoas vão chegando, e eu percebo que esse é um belíssimo de um arquivo que está sendo feito aqui na internet para agrupar todas essas falas desses grandes artistas que estão aqui com a gente, que estão produzindo aí a mil, de todos os lugares do Brasil e do mundo, inclusive, como a Cristina, que está em Berlim hoje. Então, eu fico muito grato por todos os que estão acompanhando, me dando força, conversando comigo, tem sido excelente. Vamos lá. Lembrando, nós somos um projeto independente, o Transversalidades é um projeto independente, então eu quero encorajar você, quero lembrar você que pode, que gosta, que está sempre aqui com a gente. Se quiser, apoie o projeto, tá? O Pix fica sempre disponível em todos os vídeos, seja na descrição dele, eu sempre erro essa diferença das letras. Na descrição do vídeo tem sempre ali o Pix, ou no primeiro comentário fixado. E em outras oportunidades eu coloco ali também, no Instagram, é sempre disponível. Qualquer quantia é sempre muito importante, tem feito muita diferença a ajuda de vocês. Então, esse é um projeto, assim, não é meu, é nosso. Muito obrigado mais uma vez. E chega de falar, né? Chega não. Curte, compartilha, aquela coisa toda de YouTube, mas principalmente se inscreve no canal, que aí vocês não perdem os outros vídeos, tá ok? Muito obrigado mais uma vez. Vou passar agora a palavra para a Cristina. Cristina, você já pode ligar a sua câmera e o seu microfone, por gentileza. Isso aí. Vou passar a palavra para ela agora, fazendo um último agradecimento. Cristina, querida, muito obrigado, vai ser maravilhoso hoje. Como eu sempre digo, olhe para a lente da pós-verdade e abra o seu coração para nós. Olá, boa noite, boa tarde. Obrigada, Caio, pelo convite. Vocês estão me ouvindo, né? Estão me ouvindo? Sim, muito bem. Okay. Sim. Então, bem, eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória. Óbvio que a gente sempre tem a tendência de querer falar, assim, cada detalhe, mas, na verdade, pode ser, primeiro, muito cansativo e não é o caso também. Vou tentar, assim, passar pelos pontos que eu achei que seriam mais divertidos ou que me deu mais vontade, assim, meio assim, desde o comecinho, né? Então, posso começar a passar as imagens, Caio? Pode sim. Se você quiser contar brevemente, um pouquinho, aquela mini bio que eu vida? Ok. É que eu ia contar passando as imagens, mas enfim. Eu sou carioca, nasci em 1961, no Rio de Janeiro, Zona Sul, estudei nos colégios normais e tal, e nunca tive nenhuma grande... alguém está falando alguma coisa aqui. eu tô mandando mensagem aqui, mas pode avançar. Tá. Enfim, e de algum momento da minha vida eu fui percebendo uma certa... seria tendência, mas mais do que tendência, seria quase assim uma natureza, a me expressar de alguma forma. Eu fazia muito balé, desde pequena, meio casualmente, porque a minha mãe me botou para corrigir uma escoliose, e aí eu fui percebendo que assim, o meu corpo se expressava, ou pelo menos eu comecei a gostar disso, a partir de um determinado momento da minha vida. A gente achava muito chato, mas eu fazia de qualquer forma. E, enfim, eu também gostava de fazer coisas com as mãos, assim, eu tenho algumas memórias de eu fazendo umas coisas com umas tabuinhas que sobraram de uma obra lá em casa, e com prego, e batendo prego nas tabuinhas, construindo uma coisinha, uma caixinha, que poderia ser uma casinha de boneca, ou sei lá o quê, e aquilo me deu um prazer enorme. E eu, assim, até hoje eu me lembro desse prazer de ter martelado aqueles pedacinhos de madeira. Então, são alguns detalhes da minha vida que
foram me indicando que agora, né, e me foram ficando, realmente impregnaram assim, essa sensação de construção com mão e o prazer de construir alguma coisa ou ver ela feita. Enfim, eu acho que tudo isso foi me levando a virar uma artista plástica, né? Em vários momentos da minha vida que eu tinha que decidir para onde eu iria, eu poderia, eu estudei economia, inclusive, mas era sempre, começou a ser muito claro de que eu não ia ser uma economista, eu precisava realmente ter essa coisa tátil, essa construção. Uhum. Então, agora eu posso mostrar as imagens. Sim, sim, por favor. Então, agora vamos lá. Aqui, compartilhar. Vamos ver. Engajamento de tela, é todo um processo aqui. Processo, esse negócio aí. Agora, teoricamente, vai demorar um pouquinho. Ele está demorando para abrir? Compartilhar. Não, tá não. Agora foi. Tá bom, tá bom. Ele. É que demora a reação, é lenta, né? Agora foi. E foi, tá aberto para gente. Ok, aí. Agora vamos que vamos. Bem, nasci no Rio de Janeiro. E, bem, por que eu mostro essa paisagem do Rio? Porque eu acho que eu e algumas pessoas acham que ela me influenciou de alguma forma, tá? Uhum. A tela está cheia para vocês? Não, bota a tela cheia para gente, por favor. Ok. Perfeito, Então, agora sim. Agora foi. Bem, enfim, tem alguma coisa da exuberância da paisagem, que a partir de um determinado momento da minha vida começou a me impressionar, apesar de eu ter nascido com ela, né? E eu fazia muitos desenhos, bem, assim, um determinado momento no começo da minha vida, eu fazia muitos na vida de estudante mais, né? Finalizando o curso do Parque Lage. Exato, eu fui para o Parque Lage, mas isso eu vou tocar como paralelo à economia. Mas, enfim, e eu comecei a me voltar muito para a paisagem do Rio, as curvas, as superposições. É uma paisagem com muitos níveis de espaço, né? Quer dizer, assim, pode ser que essa minha vocação para tentar criar espaço tenha vindo disso. Ou a fome com a vontade de comer. Mas era uma coisa que me fascinava, essa espacialidade, o volume das pedras, as curvas, enfim, e também a própria associação com a arquitetura modernista, né, que também não é uma coisa assim que eu possa dizer assim, na minha família, meu pai é engenheiro, quer dizer, não é que assim eu vivi dentro dessa arquitetura, mas não assim conscientemente, né? Mas eu acho que essas informações inconscientes são aquelas que batem na gente de qualquer forma, você não precisa necessariamente saber que você está participando disso, né? E eu nasci na década de 60, aí, pois é, esses símbolos, quer dizer, eu nasci em 61, mas eu ainda me lembro, quer dizer, eu tinha 4 anos, no caminho para casa, quando eu estava com os meus pais, de carro, eu me lembro desse símbolozinho aí, sabe, meio concretista, e que aquilo ali me dava uma impressão, sabe? Eu ficava olhando aquilo assim, tipo... e eu acho que eu devo ter perguntado, eu me lembro alguma coisa assim, é o símbolo do não sei o quê, do quarto centenário, que faz todo sentido, né? Porque é dividido em 4, tem toda uma lógica concreta aí, que eu acho que eram coisas que foram me marcando, assim, são apesar de que eu não sou geométrica, eu não sou concreta, mas são certas organizações e certas espacialidades ou estéticas que vão entrando na gente, sabe? É uma coisa até que me irrita um pouco quando questionam porque eu moro na Europa já há 30 anos, sua brasilidade, blá, blá, blá. Isso me irrita muito, porque eu saí do Brasil com 32, 33 anos. Como é que alguém pode achar que uma moça que sai do seu país com 32 anos vai perder a sua brasilidade, tendo vivido tanto tempo no país? Assim, as pessoas são muito tacanhas às vezes. Mas, enfim, isso é meio uma questão que
coloco assim de como é que a estética pode ter influência, a estética brasileira, ou carioca, ou de época, década de 60, 70, influencia todo um comportamento, né? Na minha vida artística. Bem, aí, exato, quando eu decidi que eu... Quando eu decidi, não, eu estava no meio do curso de economia e resolvi me dedicar mais às artes plásticas, ou enfim, parei no Parque Lage, que era perto da minha casa, inclusive, enfim, isso daí era Guignard, que eu acho que é uma das coisas... Peraí. A Oi? sua, a sua tela parou de apresentar. Bota de novo para a gente. Acho que você clicou sem querer no botãozinho de parar de apresentar. Não. Para a Tá gente aqui, não sei se é só para mim, acho que parou de apresentar. Eu não vejo mais sua tela. O que eu faço agora, então? Por que Parou será que sim. parou? Parou. Aquele mesmo esquema, Parou. apresentar a tela cheia, Mas tela como é que eu vou inteira. voltar lá? Pera. Eu vou ter Você que vai achar no Safari. no Safari, tá. Isso. Vai no Safari, você vai encontrar a gente ali da reunião. Ok, hello. Hello. Aí agora tudo de novo. Isso. Uhum. Aquelas imagens já vão estar abertas, não precisa se preocupar não, que a gente vai deixar elas fácil. Ok. Assim que compartilhar, eu te aviso que está aparecendo aqui pra gente, tá? Por enquanto ainda não. Realmente eu não mexi em nada, mas enfim. Tem um botãozinho que ele fica bem embaixo, assim, às vezes acontece da gente esbarrar nele. Pode ser, ou saiu sem Mas olha querer. só, por que agora não está entrando? Não sei. Não está entrando? Deixa eu ver. Agora tá indo. Talvez porque tenha compartilhado esta tela, agora entrou. Isso. Mas demorou, mas está demorando mais do que o normal. Vamos ver. Tá uma reação mais lenta, sabe? Agora foi. Aí, tá aparecendo pra gente já. Tá. Agora Agora imagens onde elas estão abertas, você abriu, ela não vai no Finder, não. Pode ir na vou pasta. aqui do lado. Faz o esquema da pasta se for necessário. Aí, já bota para abrir agora, dá Enter. Vamos lá, abrir. Aí, e a gente vai passando... Vamos lá, ok, vou voltar aqui, quarto centenário. Guignard. Guignard foi uma grande... Assim, eu tinha um livro na casa dos meus pais, eu acho que meu pai, engenheiro, ganhou. Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Ok. Bem, o meu pai ganhou um livro do Guignard. Do Guignard, não, ganhou um livro de uma dessas firmas de engenharia, que era acho que foi o único livro sobre o Guignard. Então, ficava sambando esse livro lá no meu quarto, e realmente era uma... Além daqueles fascículos dos grandes pintores da nossa história, também tinha o Guignard. E, enfim, são essas coisas de informação, né, sobre pintura que a gente recebe quando é bem jovem, criança, na verdade, e que vão fazendo uma estética, né? Então, Guignard e os fascículos de grandes pintores da nossa história, mais algumas coisas de Feira Hippie, era meio a minha formação estética, bem eclética, né? Enfim, depois, mais para frente, vai aparecer uma imagem aqui um pouco random, na verdade, mas só que mais para frente começou a aparecer a arte japonesa na minha vida, meio totalmente casualmente também, mas que faz todo sentido, porque, sabe, essa coisa muito sintética da natureza japonesa, assim, e que depois eu comecei a perceber que o próprio Guignard, quer dizer, Guignard tem um pé na China, né, um pouco chinês, assim, a forma dele lidar com o espaço, esses acúmulos, assim, de espacialidade na horizontal, assim, indo para cima, uma espacialidade pontual, é mesmo um pouco chinesa, mas, enfim, esse tipo de solução também de plano, de cor, com uma entrada com estampa e uma linha, isso também é uma coisa que influenciou. Na verdade, assim, quando eu estou perdida um pouco, eu dou uma olhada num livro de arte japonesa, especialmente dessa época, assim, que é meio 1800 alguma coisa, assim, mais posterior na arte japonesa. Bem, então, eu fui para o Parque Lage e quase que casualmente participei da exposição Como Vai Você, Geração 80, que aí tem uma imagem histórica. E é engraçado, porque foi um evento assim, tão
que virou histórico, né? Eu acho que as pessoas, ninguém tinha noção disso. E que quase não tem filme, não tem foto, só tem umas fotos preto e branca, isso aí, por exemplo, umas 2 dessas. Uhum. Mesmo a minha obra na exposição, isso daqui, eu tenho essa foto preta e branca, e é uma escadaria que sai daquele pátio e vai para uma parte onde tem tem ainda ateliê de gravuras. E o Marcos Lontra me deu esse espaço e falou, faz alguma coisa aí. E aí eu trabalhava muito com papel nessa época e com os pigmentos, e colava umas meias de seda. E aí eu fiz essa figura que era meio eu de costas, assim, recortada, e tudo em volta também eu pintei com poste-xadrez, o chão das escadas, eu colei uns papéis também com meio de seda, poste-xadrez. Era uma coisa bem assim, trash mesmo, sabe? Enfim, tinha 23 anos e era a primeira vez que eu encarava uma coisa assim. Mas é engraçado, quando você tem essa idade também, você encara simplesmente. Tipo, não faz, você vai lá e faz. Assim, você não pensa, não, vou fazer. Não, faz. Cola lá as coisas e vai fazendo. Realmente uma outro tipo de energia, né? Infelizmente, eu não tenho nem mais a obra sumiu. Caramba. E nem foto dela feita, nem foto dela colorida. Enfim. Tá. A partir desse momento, eu acho que eu falei assim, não, eu vou virar uma artista plástica. Já fiz até uma grande exposição, então vou virar uma artista plástica. Aí eu continuei um pouco com essa situação de recortes, isso foi em 84, né? Então, em 85, ainda continuei com um pouco com essa situação de figura humana e recortada, assim, eu já não estava interessada em pintar necessariamente, mas eu maltratava muito o material, eu forçava o limite do material, então, com papel canson, ou com cartão, ou com algum material um pouco mais robusto, tratava o guache, assim, sabe, de uma forma super escrachada. Quer dizer, não era exatamente a delicadeza. Usava materiais de desenho, mas sem a delicadeza que o material de desenho deveria requerer, tá? Enfim, isso já estava começando a indicar que a minha parada era pintura. Deveria ser, deveria pelo menos ir para a pintura, mas eu ainda relutei um pouco. Tem uma obra aqui que foi uma dessa série. Oi? Cristina, perdão, a sua tela parou de compartilhar novamente. De novo? Pois é, não sei o que aconteceu. Meu Deus, espera lá, vou eu fazer tudo de novo, né? Espera lá. Só ali no Safari, acha a reunião. Tá, vou no Safari. Nem vou me dar o trabalho de fechar, vou no Safari. Isso, vai subir direto. Bem, pelo menos. Que estranho. Sabe o que eu acho que eu fiz? Foi um momento que ficou tudo escuro e eu resolvi iluminar. Aí eu tô aqui, mas isso não seria motivo. Sim. Bom, não pode fazer nada, então, sabe? Não arrisca apertar nada aí não, porque qualquer coisa pode dar uma diferença. Mas a gente aguarda. Vamos. Compartilha a tela. Pelo menos agora eu já sei a técnica. Ok, compartilhar essa tela. Assim que abrir... abriu já pra gente. Abriu. Abriu. Agora eu vou lá no Safari de novo, né? Não, aqui. Não. É isso. Pela lateral. Ok. Enter. Só dar Enter para abrir tudo. Tanto faz, né? Sim. Não vai numa só, não. Não, tem certeza que deseja abrir as 50... Ué. Sim. Sim, abrir. Sim. Vai passando. Caio, a Cristina não pode mandar para você, não? Agora Caio, a Cristina não pode mandar para você o arquivo e você exibir, ela comentar? Oi, Roberto. Não, vai agora em cima da hora vai demorar bastante. Vai demorar até eu mandar. Mas a gente vai conseguir. A gente está conseguindo. Eu vou ser um pouco mais rápida nas imagens para não deixá-las cair. Então, essa é uma obra de papel dessa época. Deve ter o tipo 60 por 80, e era tudo recortado, papel colado em Eucatex, e ficava assim meio sem limite. Bem, isso daí durou um tempo, e nessa época eu não tinha ateliê ainda, eu trabalhava num quarto lá que a minha avó me emprestou, e depois, dali a pouco, apareceu a oportunidade, logo depois,
de ter um ateliê em Santa Teresa que eu dividi com um amigo. E aí lá realmente aí interrompi, não tinha mais figura humana. E nesse caminho entre a casa onde eu morava, né, e esse ateliê em Santa Teresa, eu passava pelos Arcos da Lapa, eu passava pela aquela catedral, né, do Rio de Janeiro, que parece um satélite que caiu assim por acaso. Enfim, eram formas bem simples, assim, arquétipas, e isso foi me influenciando, e depois eu comecei a chegar nessas formas muito simples, que seriam círculos e cruzes. E eu fiquei lidando assim meio com os padrões. Esse aqui é um exemplo, assim, foi uma das primeiras. Eu jogava muita coisa fora, sobrou pouca coisa dessa época. E também e essa transição entre a figura e essa situação aí meio geométrica também sobrou pouquíssima coisa, sabe? Está tudo meio amassado, jogado, ou enfim, não está documentado. E essa situação durou um tempinho, mas me incomodava muito esse geometrismo preso, sabe? Esse limite da cruz, do círculo, das formas. Sim. E no final eu fui diluindo essas formas, e isso é bem essa obra aqui que eu vou mostrar, é bem uma passagem, tá? Tipo, Sim. quando... Oi? Não, estou concordando com você, estou falando aqui, sim. Ok, não, que eu estava Saber que a gente está online aqui. É que aí eu comecei a suavizar e começou a entrar essa liquidez da tinta e começou a mostrar uma vocação para a paisagem. Uma paisagem meio esquisita, né, geometrizada ainda, mas daí começou a me apontar que o que eu queria era trabalhar com uma tinta mais líquida, menos contorno e mais liquidez, tá? Que seria mais pictórico, ao meu ver, né? Isso começou a me fascinar mais do que aqueles contornos muito firmezinhos, sabe? Assim, isso não era o que eu estava querendo na época. Então, diga-me, essa obra se chama Vera Cruz. Ela é grande, tem 1,80 m, eu acho, Uau. ela é grandona. É que é pena que eu não tenho nenhuma foto dela assim exposta, que aí seria melhor para ver a escala, né? escala, Uhum. Mas, enfim, já era tudo grandão. Aquele outro também das cruzes era quase um 2x2, também era meio essas escalas maiorzinhas, tá? Esse daqui até participou de uma exposição individual que eu fiz no Centro Empresarial Rio, que na época expunha vários artistas. Então, essa é a última vez que essa pobre mulher aí, que repetia a forma daquela mulher que estava na escada do Parque Lage em 1984, essa daí é de 1987. E ela era uma cruz. Talvez ainda dá para ver, tem esse risco vermelhinho aqui que seria no braço dela, era um que restou de uma cruz, e a cruz estava lá se afogando na água. Aí eu transformei a cruz numa moça, né? Numa mulher, e aí foi primeiro a última cruz e a última mulher também. A partir daí eu comecei a fazer umas paisagens, enfim, fenômenos da natureza, né? Tipo, aqui são... Logo depois aí esse... Vulcão, que essa obra até é do Gilberto Chateaubriand, e ela é pintada, é bem grandona também, acho que tem tipo 2 por 2,50, 2,40, uma coisa. É grandona. E é pintada em cima de gobelã. Sabe o que é gobelã? Gobelã é aquele tecido assim, meio já que vem com um relevozinho, que faz esses sofás assim, mais convencionais, sabe? Então, já vinha assim, já vinha como se fosse com a coisinha o movimento, né? Já vinha com uma textura. Então, que eu usei muito, assim, eu deixei ela vir mais nesse momento aí da erupção do vulcão. Não sei se essa imagem está dando para ver o vulcão e a erupção. Dá para ver Enfim, bem. é uma zona, né, o quadro. Mas pessoalmente dá para ver. Acho que tem mais impacto. Dá para ver então, bem. Aí também, tipo, aí essa aqui já é Amazônia, também eu estava usando muito, spray
meio laca, né? E com tinta óleo e tal. Esse é pintado sobre uma tela normal e também, acho que é 1,80 por 2 ou algo assim. Então, assim, era um pouco uma produção, um pouco assim, sabe? Indo para lá, indo para cá. Não tinha uma... que estava lidando com a natureza, mas sem necessariamente saber muito o que eu queria com aquilo. Mas, enfim, eu queria pintar, né? Assim, primordialmente. Então, tinha aqui... aqui já é um quadro um pouco menor. Participou da minha primeira individual em São Paulo, que se chama, acho que é Arquipélago. Que isso, assim, é que não sei se está dando para ver na imagem, mas no meio aqui, sabe? Isso tudo aqui é uma zona de pintura. Era muito acúmulo de tinta, muitos... Assim, o que dá para ver como se fossem ilhas, era um acúmulo de informação pictórica, que eu ia jogando, não queria nem saber, eu não sabia que no final eu ia ter uma ilha, né, um arquipélago. Eu simplesmente ia jogando. E aí, em algum momento da jogação, a superfície me dava umas dicas, ou uns insights, ou eu entrava em desespero, então eu tenho que organizar isso aqui, tá uma zona. E aí dava uma solução. Mas eram soluções normalmente assim, organizadoras, né? De estruturar como uma paisagem. E eu comecei também a fazer na minha cabeça meio umas formazinhas de organizar o caos, né? Eu primeiro deixava o caos pictórico acontecer, ficava jogando tinta ali, assim, meio como se uma coisa um pouco compulsiva, e depois, quando já estava num ponto assim que já está intrincado o suficiente. Então eu resolvia dar uma organizada e comecei a criar na minha cabeça algumas orientações estruturais, sabe, do que fazer. Tá vendo aqui, virou uma cachoeira, ela não... Eu não me lembro, acho que não começou uma cachoeira, sabe? Se tornou. Acho que tem, tipo, 2 metros e alguma coisa de altura e pouquinho, uns 40, uns 50 de largura. Legal, maravilha. Exato. Aqui era meio umas coisas que eu descobri agora na casa dos meus pais, essas organizaçõezinhas, tá vendo? Assim, as nuvens, elas serviam para cortar a verticalidade. Então, botava umas nuvenzinhas e fazia umas cordilheiras. Quando a água descia assim direto, ela podia ser uma cachoeira ou até um rio, né? Quando ele entrava em curvas, né? E quando tinha de um lado uma coisa assim parecendo montanhas e entrava o azul lateralmente, podia virar enseadas, né? Era assim, meio uma estruturação, ou às vezes estava uma bagunça lá, bastava botar um céu azul lá em cima, com alguma indicação de uns coqueiros, digamos, que já viravam uma paisagem. Isso, assim, tipo, realmente, atualmente, quando eu olho algumas telas, assim, que às vezes me aparece alguém que me mostra, assim, gente, que loucura, realmente. Assim, uma bagunça pictórica, botava três coqueiros e plim, virou uma paisagem. Legal. Esse aqui, por exemplo, é meio um... Eu tô com medo de tirar essa cruzinha aí do meio e a gente ir embora, mas enfim. É só passar o cursor, dedinho. Eu não passo mais o cursor. Tá bom, tudo bem, deixa aí. Bem, esse é um quadro até do Gilberto também, acho que tem o tipo 2x2, e já tem uma forte parada japonesa, nessa chinesa japonesa, eu considero, e é muita só em cima dos escorridos da tinta, e uma leve menção ao que pode ser árvore, para dar há um peso composicional ali à esquerda, né? Tem e tem umas outras acompanhando, outras manchas escuras aqui à direita, enfim. Basicamente o que eu chamava na época fenomenologia da tinta. Escorridos para cá, escorridos para lá, tipo escorridos horizontais, escorridos verticais, algumas manchas criadas também com pincel, com pouca intervenção do pincel. Realmente não tinha muito gesto, não, sabe? Assim, o gesto era escondido. Era mais assim, tipo, jogar tinta e fazer ela trabalhar para mim. E aí entrar com alguma coisinha, mas quase não tinha linha também.
eu tinha alguns problemas com linha. Exato. Aí depois, e nessa fase, é que eu não botei nenhuma imagem, mas eu já estava fazendo algumas obras diretamente inspiradas nas White Lilies, Water Lilies, do Monet. Sim, sim, sim. E tem tudo a ver, né? Primeiro que elas têm essa coisa meio já de áreas de cor enormes, ligeiras modulações de cor, elas beiram a abstração, por conta de uma ou outra pétala, você repara que aquilo ali são as lílias, elas têm formatos enormes, assim, tipo, muito contemporâneos e tal. Enfim, desejar anterior, isso daí já é um pouco o final até da minha influência monetiana, mas já está mais definidas as flores, mas tem alguns anteriores que também, com bastante diluição, um ou outro ponto das lílias, e é isso. Então, eu costumava dizer assim, tipo, que eu fazia uma mistura de Pollock com Monet, que é essa coisa do all over do Pollock, de também ficar jogando a tinta ali no plano, né, e depois organizar, e o Monet, que tinha essa modulação maravilhosa de cor e com formatos assim também de pinturão, né, assim, meio que do tipo que abrange o espaço arquitetônico, né, que essas water lilies tinham. Quer ver? Até botei um water lily aqui, caso vocês não conheçam. Eu acho louco também que o Monet foi muito mal falado na época, quer dizer, o pessoal criticava as coitadinhas das ninféias, achavam cafona, não sei, mas também era uma época, porque isso daí ele pintou em 1917, 1920, no final da vida. E na época já tinha Picasso, né? Tinha várias outras coisas que estavam mais revolucionárias. Mas eu acho que essa fase dele foi muito importante para a arte contemporânea. Então. Bem, né? Enfim, aí depois... isso daí depois, quando eu saí da... Pena que essa imagem está pequenininha. Mas essa obra também, tipo, 2,40 por 3,40. Assim, é uma obra bem grandona. E era o que eu chamava de muro de flor. Não tinha mais essa intermediação da água, era assim, um murão, pof, e com a espacialidade bem mais assim na cara, né? Assim, do plano. Enfim, neste momento, eu comecei a sentir que meu processo estava, não só o muro de flor, eu estava batendo já com a cabeça no muro de flor, em algum muro, né? Achava bem simbólico, e comecei a querer abrir, sabe? Ver o que por trás dessa materialidade toda, o que tinha, quem é que estava ali por trás, né? E eu achei que seria interessante eu passar um tempo fora do país, com uma outra experiência, uma outra vivência, para ver para cavucar o que está por trás disso. Assim. A minha vontade era passar, sabe, assim, meio como se fosse uma máquina com um cortador de grama, uma máquina para tirar essa estrutura toda e ver quem e o que estava por trás dela, né? Uhum. Aí eu me candidatei para uma bolsa, e aqui na Academia de Düsseldorf, bem por acaso mesmo, o professor que me aceitou era um conceitual holandês, Jan Dibet, que é mais ligado à fotografia, na verdade, mas ele tinha uma turma de pintura. Enfim, e lá fui eu. Antes de eu me apresentar ao Jan Dibet, que normalmente se apresenta em outubro, né? O ano letivo. E eu passei 3 meses com uma mini bolsa do estado de Brandenburg. Ó, sua tela parece que vai parar de compartilhar de novo. Parou. Parou? Parou. Tá vendo? Ela não está segurando muito tempo. Vamos lá.
Vamos que Here we vamos. go again. Hello. Aqui. É alguma coisa do tempo, tá vendo? Acho que ela não segura muito tempo. Não estou entendendo realmente, mas vamos seguindo. Eu te aviso toda vez que acontecer. Beleza, Vamos lá. Compartimento do tela. Daqui a pouco eu vou assim, meio no piloto automático. Mas tá muito bom, Cristina. Tá muito bom. Muito bom. Obrigada. Estímulo. Okay. Assim que aparecer aqui para mim, eu te aviso, tá? Tá. Aí, apareceu. Eu espero que eu não esqueça. Tá. Não vou aqui, não vou ser espertinha, não vou aqui. Ok. Você acha que ele já está no mod? Já está tudo selecionado, pode abrir tudo e vai seguindo a tela lá. Vou ter que fazer um replay aqui. Pois é. Aqui eu vou chegar nos tais, quando eu estava nesses 3 meses de bolsa no estado de Brandenburg, no tal Castelinho, eu percebi que não ia conseguir pintar muito lá. Até tentei pintar um pouco, mas 3 meses não ia rolar muito, e eu comecei a fazer muitas aquarelas. Mas muitas, compulsivamente aquarelas. E eram pequenos, né? Tipo 30 por 20, uma coisa assim, e com um mínimo de material. No começo eu usei um pouquinho mais, que eu assim, não conseguia. Depois eu fui chegando basicamente na linha. E era uma coisa inédita na minha vida, a linha. Eu comecei a amar a linha. Então eu fiz assim, eu vou mostrar 2, mas na verdade acho que eu fiz, sabe, assim, tipo, eu fazia, sei lá, uns 30 por dia. E era compulsivo, que um atrás do outro, toque. Na verdade, depois você seleciona alguns bons, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer é que esses desenhinhos aqui, por exemplo, eram motivos botânicos, motivos que estavam ali na minha frente, tá? Eu tinha a chave da Orangerie, que era onde eles guardavam no inverno, que era um castelo barroco, tipo 1h30 de Berlim. Aí na antiga DDR ainda. Enfim, aí tinha essa tal Orangerie, que eu tinha a chave, aí tinha as plantas da Orangerie, eu ficava lá desenhando, ou também tinha um lago com os tais cisninhos, né, que estavam aqui os cisninhos com as plantas, enfim. Ou a natureza ali, direto, né, assim, e o que era muito importante, que era muito desenho de observação. Isso foi muito importante. E quando eu cheguei para encontrar com o Dibbards, eu estava com esse bando de desenhinho, eu mostrei para ele, e ele falou assim, isso pode ser um bom começo. Tenta jogar isso para a tela. Bem, não é tão simples, a vida, infelizmente, não é tão simples você transformar um desenhinho de 20 por 30 numa tela de 2 por 3, ou enfim, até não precisa nem tão longe, assim, mesmo 1 por 1 e pouco já vai ser complicado. É outra pintura. É fácil falar, né? É fácil falar. Aí você fica forçando a barra, no final você não está nem pintando, nem desenhando, né? Enfim, mas você demora para perceber isso. Demora, assim. Até a ficha cair que, ou você pinta ou você desenha, né? Ou, enfim, ou o que você pode tirar daí? Sim, enfim, no final fiquei botando linha demais. Esse foi um dos primeiros trabalhos, tá? Tentando adaptar essas coisas, mas um que eu considero relativamente bem sucedido. Não tem muita linha, mas tem muito, assim, tipo dripping, né? Assim, eu considero um bom exemplo de passagem, tá? Sim. E tem esse daqui já eu considero um bom exemplo de resultado dessa linha, assim. O que aconteceu em muitos, que eu comecei a botar muita linha, ficava muito preso. Para que tanta linha, sabe? Mas aí você demora para perceber que não precisa tanta linha, só porque vai ser uma coisa com mais contorno, não precisa necessariamente ficar alinhando tudo, tal. O fato é que eu comecei a entrar no maravilhoso mundo da forma, que antes não era, né? Eu ficava mais diluindo a forma e tentando ver como ela sobreviveria no quadro. Nesse sentido, eu acho que houve essa mudança de eu começar a gostar da forma. Aí começa a vir outras coisas, aí entra assim, o draminha do figura e fundo e tal, né? Que antes eu tinha, mas solucionado de uma outra forma, porque não era tão contornado, né? Aí eu comecei a lidar com contornos e a gostar desse planeta contorno e de todas as especificidades dos contornos e da forma,
até que ponto você quer explicitar que é orgânico, até que ponto não. Aí eu fiquei meio lidando com isso, e quando eu voltei aqui para Berlim, porque eu ficava estudando em Düsseldorf, eu ia uma vez por mês só, e ficava basicamente aqui em Berlim. Eu ia em museu de Art Deco, e, tá vendo? Esse daqui é um quadro que saiu de um desenho de um jarro Art Deco. Porque também chegou um ponto que eu estou pulando assim anos, né? Isso daí já é 96, 97. Isso saiu de um jarro Art Deco. Que eu comecei a achar assim, para sair um pouco desse planeta orgânico, então eu fui para essa situação ornamental que usou o orgânico, que é o Art Nouveau Art Deco, né? Que deu uma estilizada e tal. Eu achei que isso poderia me dar também outros insumos, né? E deu também, né? Tipo, esse aqui é bem grande, tal. Tipo, é 2 por 2,60. É uma tela grande. Também nessa época, como eu estava com mais dificuldades de lidar com a composição, estava explorando basicamente a forma, e era uma luta assim, uma luta travada mesmo, sabe? Assim, não estava fácil. Então, a minha tendência foi diminuir a parte cromática, ela ficou mais sóbria, sabe? Já tinha confusão suficiente, então vamos lidar um pouco mais econômica nas coisas. Então, tipo, esse aqui também é meio uma dessa fase. Também é um quadro pequeno, tipo 90 por 1. Embrião. Fazer um comentáriozinho breve. Tinha no início essa coisa o seu trabalho ele é sempre muito enérgico, né? Ele tem bastante potência, dá para ver que em tudo você tem uma força, as pinceladas são vigorosíssimas, e aí tinha os escorridos, e você citou essa coisa da falta da linha antes, né? Da não linha, a mancha que se mistura, os limites que você se perde neles, né? Você deixa eles menos claros, e depois a linha começa a fazer parte. E juntamente com isso, agora a gente percebe que há uma construção de forma, as linhas estão ali, as manchas continuam muito presentes, mas tem uma sobreposição de camadas agora cada vez mais potente, que a gente vê muito no seu trabalho hoje, e me parece que nesse momento aí, alguns trabalhos atrás, dali para cá, você está mostrando que essa sobreposição, né? Você está sempre colocando em cima um do outro. Foi aí que isso começou mesmo? Estou enganado? Eu acho que começou a ficar. Eu acho que essas sobreposições já existiam antes, tá? O que começou nesse período aqui, que elas começaram a ficar mais estruturadas e mais claras, tá? Antes, né? Era uma sobreposição assim, de uma zona, sabe? Assim, tipo, era a ideia isso. Aí eu acho que começou aí a ficar mais estruturado. Tipo, quando eu antes devia ter aí atrás essa área aí dessa cor assim meio rosinha, tá? Que em algum momento eu desisti, entrei com esse verde mais escuro, mas eu fiz questão de deixar ainda uma memória ali daquele rosinha que até desce ali embaixo, ou aquela situação ali em cima à esquerda, sabe? Assim, é um outro procedimento. Parecido no sentido de que vai deixando rastros, mas acho que a superposição já existia, mas o que eu acho que tinha ali mais um desejo de estruturação, bem claro, né? Que não tinha antes. Eu tinha, óbvio, então, tinha porque eu não aceitava aquela bagunça de jeito nenhum quando estava lá na década de 80, mas eu organizava ela, assim, pontualmente. E até criava uma estrutura, né? As ilhas no meio, o marzão em volta, quer dizer, não deixava de ter uma estrutura. Mas eu acho que aqui começou a ficar mais limpo, mais claro mesmo, nesse momento. E aí perceber a conversa entre todas essas camadas, inclusive, né? Aquilo que um caos começa a ser um pouco reordenado, um caos, claro, num outro sentido, num melhor sentido, claro. E aí agora eu até vejo uma breve conversa, claro que muito breve, tá? Espero não estar falando besteira, com as técnicas clássicas mesmo, né? De sobreposição, vai e volta, algumas coisas
carregadas, um fundo mais aparente, mais ralo. Uhum. Tem bastante isso. Sim, pintura, né? Pintura. Uma pintura mais assumida como pintura. Tem isso também, né? Sabe assim, estou pintando, né? É diferente de que assim, vocês... Ih, caramba, acho que foi embora de novo, hein? Foi? Sim, saiu. Lá vou eu, here go again. Mas é bem isso que você está falando mesmo. Fica um tempo... Pera lá, ver se eu pego aqui de baixo. Acho que vou ter que diminuir aqui, né? Volta ali. Vou sair da tela cheia. Isso. Eu te acho no... Vai ter que... Cada vez eu vou ficando mais perdida aqui. Te acho no Safari, isso, né? Isso. Ok, vamos lá. Eu acho que quando eu faço fico muito tempo numa... Eu vou ficar sambando, tá? Tá. É estranho, isso normalmente não acontece. Pode ser uma falha da plataforma mesmo, mas... Ou alguma maluquice aqui. É a primeira vez que a gente está fazendo... tanto tempo assim, né? Falando, né? Mas vamos que vamos. Ok, vamos lá. Ok, vamos aqui. Ok, vamos ver. Abrir. Deixa eu só confirmar aqui. Eu estou vendo numa tela muito pequenininha que está compartilhando. Agora foi. Demorou para mim, mas foi. Perdão. Pode continuar. Fazer um replay aqui. Bem, vamos lá. É bom que a gente vai revendo. A luz... Tem um lado bom. Ok, bem. Isso. Bem, exato. Aí, quando eu comecei a chegar nessa especificidade da forma, quer dizer, estava ali, né? Essa forma começou a ficar mais autônoma. Aí ela começou também a criar outras formas, né? Que não fosse só as orgânicas ou que parece orgânico. Aí eu cheguei em algumas coisas, assim, tipo, isso foi em 98. Poltronas. Eu fiz uma série de poltronas que não deixa de ter uma coisa orgânica dentro delas, mas elas têm um paralelo com a vida. É meio pop também, né? Tipo, é um lugar que você senta, uma poltrona, que com várias analogias ali dentro. Podia até ser uma grande semente, sabe? Tem aspectos orgânicos aí dessa, que tem uma outra também. Na verdade, era uma série, assim. E depois também eu comecei a citar essas tais poltronas, que são meio uterinas também, né? São formas ovaloides, que lembram sementes, úteros, poltronas, carros, sofás, enfim, são várias analogias de forma que eu ia fazendo na minha cabeça, assim, copas de árvore. Acho que também aí começou essa época assim, de fases, essas formas ovaloides, meio amorfas, que vão se transformando em algumas coisas. Nesse caso, que esse quadro também é grande, às vezes elas saíram de uma coisa de poltrona e viraram uma copa de árvore, por exemplo. Isso paralelo, tá? Até eu fiz uma exposição que eu mostrava esse planeta aí, copa de árvore. Tá vendo aqui? É bem claro, né? Sabe? Foi uma poltrona que saiu voando ali, assim, também era uma forma de estruturar. Essa tela também é grande, acho que é 2 por 2,40. Era uma forma de lidar com a forma e também estruturar o espaço através de uma forma dominante, né? Que no caso é essa, que é uma nuvem, que é uma copa de árvore, que é uma poltrona que saiu voando, enfim, não importava muito nesse caso, tá? Sim. E essa forma ovaloide aí, metamorfose ambulante, ela acho que ela já estava lá antes, mas ela foi ficando cada vez mais nítida na minha, digamos, imagística, tá? Aqui ela é um formato um pouco menor, tá? Tipo, acho que é 1,40 por 1,70. Mas tem isso. Exato, exatamente. Aí essa tal forma, isso daí já era 99 e tal. Eu fui assim, a partindo até daqui. Eu estou sambando um pouco para ver se não cai também. Eu fui começando a ter necessidade de ter umas entradas arquitetônicas mais geométricas nessas situações
paisagísticas. E aí eu fui entrando, tipo, com muro, o que orientassem, sabe? Orientassem o espaço. Então, eu comecei a colocar muros, ou criar essa piscina, essas bordas de piscina, situações assim meio que contrastassem com esse gestual aí todo orgânico da paisagem, tá? E propusesse uma outra espacialidade também. Aí, no caso, aqui tem a piscina, essa também é uma piscina. Aí o contrário, né? Tipo, uma casa, tá? E uma casa, exatamente, também não deixa de ser uma poltrona, só que é uma poltrona casa, né? Então, tem alguns elementos que lembram que é uma casa. E, obviamente, a forma é de uma casa. Mas, sabe assim, eu ainda faço, aliás, várias analogias entre essas grandes formas dominantes. Normalmente, elas têm uma cor tranquila, luminosa, normalmente é uma cor luminosa, e que ela abrange toda a espacialidade em volta e permite o olho dançar, sabe, com os pequenos outros detalhes em volta. Quer dizer, por eu ter essa forma dominante, relativamente tranquila, mas ela é muito modulada, né? Mas não dá para ver aqui porque não estamos pessoalmente, mas é modulada, tal, ela não é assim, plá, 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 mas ela tem uma modulação, mas ela é comparativamente muito mais tranquila do que o ao redor, que aí eu pude, assim, permitir, assim, sabe, fazer a coisa um pouco mais, digamos, caótica, tal. Exato. Aí eu estava aqui até então, fiz uma série com essas casas, ou com muros, ou com piscinas, enfim, situações arquitetônicas que contrastavam com a situação orgânica da natureza, ou com gestual. Na verdade, a minha ideia nem é que eu estava contrastando com a natureza, eu estava contrastando com a representação da natureza, com o lado de gestos ou pictórico, tá? E entrava com um plano mais chapado, mais concreto. Então, aí daí a pouco eu comecei a sentir necessidade de botar um pouco mais de narrativa, vida, e contar uma historinha, mesmo que não estivesse contando nada. E aí, como minha filha tinha nascido recentemente, eu ia muito em parquinhos com ela, aqui, e então comecei a fazer uns desenhos, ou fazia umas fotos nas férias, ou fazia uns desenhos dela brincando no parque, ou aí aquelas formas de escorrega, ou aquele treco lá, trepa-trepa, sabe esses brinquedos, assim, tem umas formas bem simples, né, arquitetônicas. Então, aí fiz, a partir daí, entrou mais a figura humana. Aqui também, não sei se dá para ver ali atrás, à direita, tem uma figura branquinha que é um coelho. O quadro se chama Eu e o Coelho. Dá para ver o coelho? Sim, é o branco com um pouquinho de cinza, não é isso? Isso, as orelhinhas e tal. Uhum. Acho que era uma coisa que eu tinha, assim, tinha um coelho, e eu pintei em cima. Quer dizer, pintei em cima não, já tinha um chablone, que eu não sei, uma máscara de coelho, que eu acho que era alguma coisa da Páscoa, enfim. E essas flores aí, no caso, tem meio uma citação a mim mesma, sabe? Meio nesse momento. E o que era interessante é que, no começo, essas figuras humanas, elas não tinham ainda muita anatomia, sabe? Assim, eu demorei para assumir uma anatomia da figura humana. Podia ser qualquer coisa, não precisava, não tinha cara necessariamente de figura humana. A partir do momento já começou a ficar mais com cara de figura. Aí também tem esse bichinho ali, né? Ali tem um cachorrinho lá no fim. Assim, tinha muito essa relação com o animal também. Porque o animal é diferente, né? Assim, animal pode ser uma flor também. Assim, meio ele ocupa aquele espacinho ali e cria uma narrativa tal, e que não é necessariamente uma flor. Que tamanho é essa? Essa que passou? Essa é 1,40 por 1,60, não é enorme, não. 1,50 por uma coisa assim. Essa aqui já é grandona, já é tipo acho que 2 por 2,80, uma coisa assim. É meio uma panorâmica
grande, assim, eu tive mais dificuldade em criar essa modulação ali atrás, sabe, aquele barco ali atrás, toda essa situação espacial das 3 figuras, então também determinar essa coisa meio mondriânica de cada maiô ter uma cor, né? E, enfim, essa harmonia, essa situação de cor e espacial, assim, isso era digamos, um desafio do quadro, e o formato e a escala também, que era muito grande. Essa é uma tela, eu e a minha filha, tá? Assim, tipo, tirado de uma foto e tal, que aí eu resolvi dar uma desarticulada na foto. Aí, nesse momento, eu não me lembro bem, perdão se eu perdi o fio, você já está há alguns anos, então, em Berlim, né? Sim, já estou bastante... É que eu fui pulando, né? Foi meados de 90 ali, né? Aqui é... sim, isso daqui é 2005, eu já tô há um tempo. Quer dizer, eu já saí daquela fase ali, saindo do castelo, eu já não estava mais com o Dibbets no meu pé, dizendo o que eu achava que eu tinha que fazer. Tipo, em 95, quer dizer, 10 anos antes, eu já tinha me separado, entre aspas, do meu orientador lá em Düsseldorf. Eu já estava há 10 anos soltinha, sabe? Meio... É que você foi uma vez e ficou direto, né? Você não teve eu fiquei meio que direto, assim, eu sempre fui muito para o Brasil, mas para trabalhar eu ficava, assim, realmente o meu ateliê, eu ainda tenho até ateliê no Rio, mas eu não trabalho. Me permite fazer só mais uma perguntinha? Sim. Já começou a aguçar a curiosidade. Quem você estava olhando nesses momentos? Quais as suas referências? Porque em alguns momentos, como esses agora, né, bem presentes, eu me lembro muito, por exemplo, de Peter Doig. Não sei se você já olharam. Sim, pode ser, que não era só Peter Doig, não. Tinha Peter Doig e tinha todo um outro movimento no qual o Peter Doig estava inserido, né? Ele não estava sozinho. Tinha foi mais ou menos meio nessa época, tinha um retorno à figura. Sim. E também estou tentando me lembrar que tem tantos outros nomes também que estavam. Daniel Richter, talvez. Daniel Richter menos. Daniel Richter menos. Mas estou tentando me lembrar se ele tinha um pouco, mas assim, do Daniel Richter, na verdade, acho que tem mais meio, sabe, que ele fazia muito, já sei, que como ele usava fotografia também uma época, e eu vou sambar um pouco aqui para não cair, e ele marcava também o pixel, não o pixel quadradinho, mas sabe aquelas amebinhas que sobram da fotografia quando você amplia e fica olhando? Fica, não o pixel quadrado, mas... Manchas, né? Oi? São umas manchas meio, às vezes... Mas manchas que parecem abstratas, mas quando você põe no todo, elas figuram, né? Aquelas incidências de luz e tal. E o Richter, você está falando do Daniel Richter, né? Isso, também, Ou você estava falando do Gerhard Richter? Não, Daniel Richter, Gerhard não. Ok. Não, porque o Gerhard Richter também fazia essas amebinhas quando, na coisa figurativa dele. Mas eu acho que até nessa obra, talvez aqueles... mais assim, na forma de tratar a figura. Bem menos ali lá na forma ali atrás, menos na vegetação, mas... Talvez, assim, meio uma coisa meio abstrata, né? Essa fronteira entre a abstração e a figuração. Pode ser, sim, que tinha uma forma, assim, até de vir da fotografia, que você acaba que fala do pathos da fotografia, né? Tipo, quando você usa a fotografia. Ou você vai negar ela totalmente, fingir que não usou a fotografia. Mas, no caso, eu não estava necessariamente... Eu acabei tendo essa curiosidade de forma bastante estética mesmo, né? Estou olhando assim, para as manchas, as formas que acabam aparecendo, e me lembrando algumas pessoas. Claro, tem um pouquinho, talvez, né? Pode ser mais meu isso, um pouco de Marlene Dumas, Philip Guston, mas, assim, são coisas que eu fico curioso para ver quem você olhava ali na época.
que são pintores que eu gosto, né? Felipe Gusto eu não gosto, mas eu acho que nunca me influenciou muito nessa época, não. Mas há pessoas que estavam pintando, a Marlene Dumas é uma, o Guerra, o Daniel Richter é outro, enfim, tinha vários que estavam pintando na época figura. Então, que era meio uma outra afirmação do que antes, né? Estava todo mundo saindo da década de 90, que era uma década que ninguém pintava nada. Pois é, essa é a minha dúvida, porque no Brasil, eu não estou citando artistas brasileiros, porque eu acho que você fez parte desse grande retorno à figuração da pintura e tal, né? Enfim, ali, 80, 90 estava mais devagar e aí retomou, né? Por isso que eu estou lembrando. Mais na virada do ano 2000, né? Quando que assim, já havia nos Estados Unidos, aqui na Europa, assim, um retorno à figura e o Brasil ainda não, mas de repente veio uma nova geração, que atualmente deve estar agora com uns 45, né? Por aí, que começou a botar figuração. Porque, na verdade, o ambiente do Brasil em relação à figura era sempre um pouco repressor, né? Então, posso imaginar que tinha, assim, sabe, um certo resquício de temor, não sei, mas sabe, assim, eu ouço falar bastante disso aí, eu não fiz parte desse momento, tá, mas acho que tinha uma coisa muito de achar até meio cafona, não sei se era bem isso. Você até pega, assim, eu vou sambando aqui, tá? As imagens. Você até vê, assim, meio... próprios artistas brasileiros, assim, do tipo década de 60, ou mais, assim, que lidavam com a figuração, sempre foram relegados um pouco a segundo plano, porque eles sofreram uma sombra do concretismo, do neoconcretismo, né? É isso. Então, viraram uma coisinha assim, sabe? E aí começou, e tinha toda essa cartilha do que deve ser feito em pintura e o que não deve ser, que eu acho um pouco provinciano, na verdade. Eu odeio cartilhas. Eu acho que você fica criando regrinhas do que deve ser pintado e como, aonde, por quê. Então, imagens, não pode fazer mais imagem. Quem é que vai dizer que não pode? Pode, cara, mas que gente, não, eu fico revoltada. Mas, enfim, é isso. Eu acho que teve esse gap aí no Brasil, assim, e teve um momento que acho que o pessoal pensou, cara, não é possível, né? Vou fazer o que eu quero fazer e pronto. E aí funcionou como uma geração que se soltou daquelas amarras lá intelectuais. E, sinceramente... Mas, enfim, isso já é papo para um outro... Fecha a parede, né? Vamos continuar. Bem, então, aí quando eu já estava ali, né, no mundo maravilhoso dos seres humanos, e comecei a lidar também comecei a querer botar outros elementos. São aqueles animaizinhos, aquele coelho, aquele cachorrinho lá do fundo, ou o cachorrinho que aparecia na lateral com a menininha e tal. Eu comecei a querer lidar só um pouco com essa narrativa, sabe, de animal. Que tem uma outra... primeiro que é mais irônico, né? Por um lado, tinha um grande desejo de criar umas situações mais chocosas, mais prosaicas, mais irônicos mesmo. Pelo menos eu vi assim. E fiz uma série assim com animais, normalmente domésticos, que era cachorros... aqui tem mais cachorro. Até mais gato também. Tinha alguns cavalos de corrida. Nunca eram animais selvagens. Sempre tinha esse ar assim, cotidiano. Que também, dentro da história da arte, aparece, né? Muito assim, tipo, os animais como uma coisa simbólica de afeto, ou de masculinidade, ou de feminilidade. Enfim, sempre tem uma coisa assim... Tem um simbolismo atrás, assim, dependendo do momento e da forma. Aqui tem uma... É grande também esse quadro, tipo, tem 2 por 2,40. Assim, tem alguns cães aí, não sei. Aí depois os cães foram embora, voltei um pouco com essa... Aí eu comecei a colocar nos quadros... Na verdade, eu vou me citando, né? Eu vou sempre pegando lá de lá. Então, entrou um pouco mais eu acho que é nessa fase. Isso desde 2010, né?
quase, não chega a ter 15 anos. Entrou um pouco dessas estampas, assim, meio para solucionar umas situações de espaço, ou de figura e fundo, que já estava, essa fórmula, assim, já estava me enchendo um pouco a paciência, entende? Então, eu quis para botar, assim, tipo, uma novidade, meio um game changer, eu comecei a lidar com essas estampazinhas, né? A princípio, elas entravam nas roupas, por exemplo, nesse caso aí, nessa mocinha. Aqui é ela, só para vocês sentirem a escala, isso é uma exposição no Museu de Arte Moderna do Rio. Essa obra aqui estava ali à direita, ao fundo, ao lado daquela outra azul, tá? Só para você sentir a escala. E aí tem aqui esses dois, com cachorro também, com essa situação aí já mais espacial, assim, de estampa, tá? Sim. Aqui é uma também, isso é de 2012. E também aí já tem duas estampas, né? E essa figura, também uma coisa que eu faço bastante é usar uma forma várias vezes, tipo, que nem essa. Esse quadro aí tem 1,40 por 1,60, e esse daqui já tem um 2 por 3. Mas basicamente, na verdade, é a mesma mulher, né? É tirada de um livro sobre Noel Rosa, e, enfim, é uma sambista. Só que eu aumentei a saia, obviamente, para... Exatamente, eu acho que essa saia aí, ela é aparente da poltrona, aparente da copa da árvore, aparente da nuvem, aparente de um montão de outros elementos, né? Aqui, aí tem o gatinho. Como é que... Delírio. Delírio. E aí saía esses cobogóis meio tortos ali no fundo, que foi também uma forma nova de lidar com a situação de figura e fundo, sabe? Uhum. Sim. A espacialidade começou a fazer mais parte também. Não sei se é por conta da arquitetura, mas tem uma coisa de uma profundidade querendo aparecer mais do que as formas que vinham antes, né? Ou estou enganado? Talvez, eu não sei, tipo aqui, aí eu vejo. talvez, tem um espaço mais demarcado, né? Apesar de que em alguns momentos ali eu também vejo onde aquele cachorro ali à direita, nesse tapete vermelho, já tem também porque eu botei uma época interiores, né? Quando você anda com interior, você começa a criar planos, parede, viés, esquinas. Acho que a espacialidade ficou mais demarcada, digamos, né? Mais presente. Tem que nem nesse caso aqui, tem aquela parede à esquerda, laranja, né? Ela demarca, assim, ela termina antes do espaço e tem a diagonal dessas triangulinhos, assim, não é nem triangulinho, losango, que direciona para a direita o olho. Aqui no caso essa dança dos cobogóis atrás, mas tem uma demarcação, né? Porque tem uma linha horizontal, aí à direita tem uma diagonal também que me lembro que era muito importante. Também era importante essa sombrinha do pé do piano ali, que junta com o pé da moça, assim, que aí já cria uma forma que está interagindo, assim, gira, né? Que nem a bolha que sai do gatinho, esse fantasminha aí, ela também me lembro que ela era importante porque criava essa comunicação entre esse delírio aí, o título do quadro é Delírio, e a pianista, né? Ficava meio girando, né? Sem essa bolha cor-de-rosa. E a bolha cor-de-rosa também se comunica com os cobogós, que são meio bolhazinhas, né? Em outra posição. Totalmente. Né? Não, uma coisa, é um organismo, né? Parece um organismo. É tudo assim, meio ali até para girar, né? Tudo aqui, daqui esses formatos quadrados, eles pedem para ficar girando. Enquanto aqueles outros muito horizontais, né, que nem esse aqui, eles já pedem um movimento mais na diagonal. Quer dizer, nem sempre, né? Mas, enfim, é uma forma de solucionar. E essa também também essas estampinhas, quer dizer, tem as estampinhas ao fundo, o quadro se chama Vozes.
tem as tampinhas ao fundo, tem a roupa da moça, esse buquê, também é parecido com os tais bolhas de voz, ou bolas, ou sei lá o que estão no fundo. Aqui também, aí aqui já é a árvore, né? Parece um Bryce Marden, né? Essa árvore, assim. Uhum. Também já é um pouco atípico esse quadro, assim. Na verdade, eu gosto bastante dele, mas ele é bem atípico. Tem uma estética diferente mesmo. Diferente. Ele tem vários elementos aí. Tem a mulher com a saia, tem o perfil, tem o animal, mas ele realmente, eu entrei aí num planeta assim que era um pouco diferente mesmo. Mas gosto bastante dele. Maravilha. Isso foi a partir desse momento aqui, mais ou menos, quer dizer, na verdade, vindo daqui, tá? Eu comecei a focar nas partes nas partes do corpo, tá? Em vez de fazer o corpo inteiro, uma situação inteira, tentar uma narrativa só com uma parte, tipo com uma mão que segura uma bolsa, ou aqui nessas pernas de desfile, sabe, meio assim, ou com a sua cabeça. Sabe, meio assim, tipo, até uma exposição que eu fiz no Rio se chamava, eu acho que é Paz pro Toto, quer dizer, a parte pelo todo. E através dessa que também é uma forma de abstrair, né? Assim, tipo, são estratégias para abstrair, criar uma situação um pouco menos descritiva, sendo descritiva. Aqui não, que é o quadro ainda vem. Tá, isso aqui, também usando aquelas estampas, né, com o fundo e tal, se misturando. Uhum. Que é esse quadro que está lá ao fundo. Isso é lá em São Paulo. E também ali já tinha aqui do lado, que acho que vai vir a imagem, com as estampas, né? Esse quadro é pequeno, tipo 1 por 1. E esse aqui também, que é meio uma forma meio amorfa, né? É mais assim, mais um parente da poltrona, um parente da nuvem, um parente da copa da árvore. Só que com digamos, um contorno mais barroco, talvez, mas enfim, eu acho um quadro estranho, assim, mas legal. Uhum. Aqui, aí eu também eu voltei um pouco para aquela história das casas, né? E também essa coisa meio... Foi uma fase que eu fui experimentando aqui e acolá, né? E aí tem essas estampas atrás, que são aqui a chuva, as bolinhas, aí tem a nuvem, aí quebra a estrutura com essa cortininha ali, né, na janela, o resto é bem concreto. Uhum. Que nem esse aqui é grandão também, esse é quase um Paul-Klee gigante. É 2 por 3. Meio também nessa situação de como é que de padrão, né? Padrão criando espaço. Tem o espaço que é o do contorno e tem os espaços lá dentro e tal. Que é parente desse aqui, só que esse é bem pequeno e esse é bem grande. Perfeito. Aqui, voltando, desculpa que eu dei um pulo, para essa situação de contar alguma coisa só com partes, né? E aqui também usando bastante desses padrões, né? E umas formas assim, meio que não significam nada, que estão lá só meio que random, né? Esse quadro eu acho que tem 1,40 por 1,60. Tá vendo? Aí também era meio uma coisa assim, também com a mão, tá vendo? Ali em cima tem a mão segurando uma bolsa. Eu fiz uma série, assim, de mãos segurando bolsa, e as bolsas eram como se fossem quadros abstratos. Nesse caso é assim, essa coisa um pouco kandinskyniana, mas tinha uns mais concretos, tinha uma série, assim, dessas bolsas, meio nessa parada, assim, da parte pelo todo, né? Tipo, só pela mímica da mão já dava a narrativa e o resto era pintura. Aí, nessa sequência entre mão, pés, entrou as cabeças, né? Que era uma coisa que já vinha acontecendo pontualmente. Sempre tinha um quadro que tinha sempre tinha uma exposição
que pelo menos tinha uma cabeça, né? Digamos, uma coisa parecida com o retrato. E a partir desse momento, isso daí foi 2018. Aí tem os tais padrões também, né? E eu comecei a entrar mais e mais também, trabalhar essa estética de retrato, a estética clássica de um retrato. E fiz fazer uma série que eu estou até hoje, enfim, explorando essas variações. Aí às vezes eu coloco, isso aqui é um quadro bem grande também, 2 por 2 e pouco. Aí eu coloco ela num outro contexto, né? Tipo um retratão, só que com um contexto em volta. Isso daqui é só para sentir a escala. Foi uma exposição que eu participei. Demais. Aqui, eu não tenho... são 3 retratos. Também um pouco já essa ideia do retrato. Aqui também eu peguei a maioria das imagens, fora a terceira ali, aquela mulher soprando a rosa. As outras 2 eu peguei em meia mídia social, assim, e transformei. As fontes das imagens são das mais variadas possíveis. Umas eu invento, tipo essa mulher soprando aí, foi acontecendo assim no ateliê, e as outras já vieram quase que prontas para mim. Isso é só assim, uma exposição que eu fiz em Nova York, na Nara Huisler, e aí nessa situação aqui à esquerda tem um retrato, que agora me falhou o nome, desse perfil, acho que é o perfil mais lindo da história da arte, que é esse renascentista italiano, que eu reproduzi e botei uma situação, um outro contexto em volta. Infelizmente, eu não botei. Muito bem. Aqui já é meio um confronto de 2 perfis, né? Já é o Mensageiro, o nome desse quadro. É 1:10 por 1, que é um formato que eu uso muito para esse tipo de trabalho. E aqui é um pouco... foi meio inspirado nessa... Tem essas figuras bíblicas, quando a Maria... Tem dois momentos assim. Aqui, no caso, ela está encontrando o anjo ou a mãe. Tem uma parada lá que a Maria encontra a mãe, a Santana, e conta que está grávida. Isso até Bill Viola tem um vídeo baseado num barroco. Enfim, e eu acho essa cena da história da arte assim muito interessante, assim, esse encontro. Enfim, mas aí no caso eu não sei exatamente se é um anjo ou se é a mãe que ela está encontrando. Aqui é essa obra numa exposição em Havana, lá em cima, só para sentir a escala. Aqui, isso daqui também nessa estética de retratos. Essa daqui foi um projeto que eu fui convidada na Casa Roberta Marinho de fazer um múltiplo, baseado numa obra da coleção. E aí eu escolhi, isso foi em 20, a exposição aconteceu em 21. Eu escolhi a Ivete, de Cavalcante. Aí eu fiz umas 350 mil estudos, um deles é isso assim, na verdade, eu transformei a Ivete, assim, fiz umas 100 dessas, Ivetinhas, e depois, no final, eu fiz uma gravura que eu não estou com a imagem aqui, mas depois eu fiz uma pintura para mim mesmo, assim, que é a minha Ivete, que é Linda, assim, linda. Baseada assim nessa, eu acho engraçado. Assim, eu fiquei horas, assim, como eu fiquei estudando essas curvas e o jeito que ele lida com essa descida do rosa, sabe, assim, que torneia o corpo dela e desce, aí depois sobe com a rosinha vermelha. Realmente é um quadro meio louco, assim, mas assim, realmente eu fiquei muito tempo estudando aí, sempre botava essa rosinha aí para subir, né? Você desce, depois sobe. Esse ponto de... esse pontozinho, assim, para fazer o quadro subir de novo. Aqui eu vou mostrar meio uma sequência, assim, desses últimos retratos que eu tenho feito. Tá. Aqui. Aí estamos falando de pandemia, é isso? 2021? Não, agora a gente já está falando de anteontem. Isso daqui está exposto
agora tem em São Paulo, na Nara Hösler, numa linha individual, junto com outros. Esse aqui, no caso, né, que se chama Quimeras. Exato, tá até... exato, tem esse trio de retratos. E aqui é uma obra que estava também numa outra exposição, exato, porque eu comecei a usar também meio nessa coisa de bagunçar um pouco, ou criar um ruído. Eu comecei a fazer umas colagens de outros materiais alienígenas na tela. Aí, nesse caso aqui, são círculos de linho que eu fui pintando de várias cores e fui colando em volta do rosto. E aí tem a boca também, que é rosinha, e também era um círculo de tecido. E também alguns com uma massa acrílica depois pintada em cima. Enfim, tem uma situação, digamos, como é que é? Tátil, né? Nesse caso, que cria um ruído que me dá uma outra possibilidade de lidar com o plano, ou com a figuração, com a representação, enfim. E também uma outra, deixa eu ver. Aqui, nesse aqui, por exemplo, nessa figura aqui à esquerda, com a boca, então, é um tecido um tecido mesmo listrado, quer dizer, eu comprei o tecido listrado e colei ele. Aqui também, esse tecido listrado é comprado, aquele outro lá meio de sei lá, nuvenzinhas, também são tecidos mesmos comprados assim, no qual eu pintei em cima. Isso é interessante, assim, primeiro que cria um outro atrito, né? Cria uma outra tensão. Além disso, é um dado assim de realidade, né? Tipo, tá aí, ó, real, é realidade. E é quase um namoro com 3D ou com instalação, sabe? Assim, entra assim, intuitivamente entra numa outra área que eu acho excitante, assim, eu gosto da ideia. E também, para mim, só funciona na medida que eu pinto, quer dizer, que eu contraste essa situação com o gesto pictórico. Se não há esse contraste, realmente, por enquanto, não me interessa. Eu só me interessa pelo contraste. Deixa eu ver. Exatamente. Aqui tem essa exposição que eu estou fazendo. Aí tem aquela ali do fundo, aquela rosa. Também é assim, com esse tecido. Só que eu pintei um pouco mais o tecido. Aí já são essa figura de duas figuras também, que é uma outra variação dos retratos. Tá? Isso. Esse é um quadro também que está nessa exposição que eu lido também com esse tecido e com a nuvem, né? E todo o outro aparato iconográfico que já me acompanha. Só que já entra de outra forma, né? Sabe? Assim, sempre essas coisas elas vão dando uma outra vida, né? Um outro contexto e uma outra possibilidade. E uma dúvida técnica, rapidamente, aqui, tudo isso nós estamos falando de óleo, ou tem alguma um mix, né? É um mix. Normalmente, o óleo, ele é o que vai definir a pintura, eu tenho a impressão, sabe? Mas, assim, eu lido com vários materiais, além do óleo. Eu lido com acrílica, eu lido com spray acrílico, e lido com massa, às vezes com uma massa acrílica, se eu quero criar um volumezinho, e o óleo, né? Então, assim, nesse caso aqui, eu acho que eu tenho várias técnicas. Deixa eu ver se... Esse aqui é basicamente óleo, mas eu posso imaginar que a roupa dessa menina azul tenha sido talvez com um pouco de spray, tem alguns dados de spray. Aqui não, aqui é basicamente óleo. Entendi. Mas tem, assim, tem um mix, sabe? Assim, aliás, você faz parte da minha técnica, assim, juntar várias formas de material, porque, inclusive, vão dando espacialidades, a forma do material entrar no suporte, ela já dá
uma outra espacialidade, né? Uns vão lá, são só nebulosos, os outros entram bombasticamente. Enfim, são as variedades que me ajudam a criar espaço. White Lilies. Posso voltar? Pode, está liberado. Obrigada. Lá, Pessoal, já quero abrir para vocês. Bota no Safari. Quero abrir para as perguntas. Quem quiser já pode abrir aí o microfone se quiser, ou vai levantando a mão, fica à vontade. A Diana acabou de levantar aqui a mão. Pode falar, querida. Uau, obrigada. Muito legal. Bom, vamos lá. Eu tenho milhões de perguntas, mas eu vou ser sucinta, né? Eu tenho muita vontade de ouvir você falar sobre esses formatos que você costuma trabalhar, né, que geralmente são 2,60 por 2, e aí quando você faz um trabalho de 1,5 por 1,60, você acha até pequeno, né, e assim, né, não é exatamente pequeno, né, um trabalho de 1,5 metro por 1,60, 1,80. E então, essa questão do formato, que você costuma trabalhar muito com esses formatos bem grandes, eu queria ouvir um pouco de como que é essa sua relação com esses formatos grandes. Na verdade, desculpa te interromper, Sim. é que eu não trabalho só com esses formatos, é que por acaso, por alguma questão técnica, talvez é porque eu goste mais dos maiores, mas eu também trabalho com, por exemplo, eu trabalho com 50 por 50. Sim. Sabe? E sofro também, entendeu? Muito. Trabalho com 30 por 30, e é uma desgraça, mas assim, 50 por 50 eu acho um formato fofinho, assim, dá para fazer bastante coisa, assim, e é interessante, eu gosto dele, eu não sei por que realmente eu não coloquei nenhum aí. Tenho alguns. Aí depois eu já passo para 1 por 80. A maioria desses retratos que eu faço, até para ser uma coisa mais puff, de me dar mais agilidade, 1 por 80, que eu não considero grande. Porque cada formato ele vai pedir uma coragem, uma forma de entrar, um gesto. Enfim. E realmente faz diferença. Agora, esses formatões também atualmente, o maior que eu faço é 2 por 3, por exemplo. Mas poderia até ser maior, mas é porque eu percebo que, no meu caso, tá? No meu caso, cada formato tem um desafio, ou me obriga a repensar de forma diferente. É óbvio que quando eu tenho... Agora, por exemplo, essa exposição que eu estou fazendo em São Paulo, eu fiz uma coisa super nova, que é um tríptico, que é um tríptico todo torto. Nossa, já me obrigou a pensar um bando de coisa que eu não tinha nunca pensado antes. Foi uma coisa legal, assim, tipo, repensar várias correlações, tipo, por que eu estou fazendo esse tríptico e o que ele quer dizer, por que tem diferentes formatos, o que cada formatinho quer dizer, sabe? Enfim, da mesma forma que um 50 por 50 me obriga a pensar diferente, a aplicação da tinta, a proporção das formas dentro daquele espaço e qual vai ser o poder dela, enfim. O grande também. Agora, é óbvio que quando eu tenho um 50 por 50, eu pego com uma mão, tá? É um outro domínio. Sei lá, 2 por 3 é um animal mais feroz, para mim, entendeu? Assim, pode ser que tem gente que acha o 2 por 3 um bichinho de estimação e o 50 por 50 um animal feroz. Eu me ponho mais à prova, sabe? Assim, quando eu encaro um grandão. Assim, São áreas muito grandes, né? São áreas grandes, você tem que dar conta, sabe? Assim, você tem que encarar. Assim, mas também, às vezes, é por hábito. Às vezes eu sinto que quando eu estou um tempo sem fazer esses grandões, que é meu direito meu também, né? Não preciso ficar toda hora só fazendo grandão. Ou também é legal. Enfim... que quando eu revejo, assim, sabe, assim, você tem que tirar, assim, sabe, de dentro, assim, tipo, agora acabou, vai acabar essa festa aqui, sabe? Sabe, você vai meio que
mais para diretamente no ponto, sabe? São várias formas. Uhum. Se você continuar, Daiane, só um instantinho, a apresentação da sua tela, Cristina, por favor, que a gente consegue se ver melhor. Para de apresentar agora a tela ali naquele botãozinho azul lá em cima. Botãozinho azul lá em cima ou verde? Não. No meio da tela, dentro aí da tela do Safari, não é aí no cantinho, não. Aí, eu não sei ler. Apresentação, isso. Será que é isso? Pode apertar que a gente volta. Apertando, ele não está querendo saber. Não, já passou. Agora estamos todos aqui na tela. Ok. Show. Muito obrigada por essa resposta sobre o formato. Era uma curiosidade mesmo, porque eu já vi alguns artistas falando sobre o formato grande impor um respeito, usar o formato grande de uma forma, não assim pelo trabalho em si, mas mais de se posicionar como sou um artista que faz formatos grandes. Enfim, eu tenho vários livros seus, eu realmente vejo que tem vários outros formatos, mas foi muito bom ouvir você falando sobre isso. Eu tenho mais uma pergunta, tenho várias, mas vou fazer só mais uma. Uma coisa que me intriga muito, me interessa muito, eu tive a oportunidade de ver alguns trabalhos seus ao vivo, e pretendo ir a São Paulo, moro no Rio, para ver a sua individual, planejando, são esses resíduos que você deixa de contorno, que acontecem em vários trabalhos, assim, já vi em vários, onde os contornos são feitos pelos resíduos que vêm por trás, né? E aí uma curiosidade, porque eles são tão ricos e acontecem de formas tão variadas, e uma curiosidade pintora mesmo, se você usa máscara, se você faz na mão, ou se varia, sabe? Pera lá, você está falando assim, tipo, tem uma forma. Se você mascara, tem, por exemplo, você tem uma forma, tem um fundo, e você vai fazer um chapado, vai fazer trabalho... Não. Eu entro no... Putz, dá uma peninha, né? Porque às vezes as flores são super bonitas, aí você deixa eu pegar. Você quer também que... eu já faço isso há 40 anos, então eu já tenho um conhecimento, assim, que passa pela minha mão, nem passa mais... Sabe, assim, é bonito. Se depois eu não gostar, eu cubro. Mas, sabe, assim, vai deixando. Aí fica, às vezes, aquele bando de... Né, aquele que realmente cria uma outra tensão. Talvez se eu fosse ali rentezinho ali na imagem, não ia ficar tão, essa áurea, né? Não ia ficar tão legal. Mas às vezes até eu dou, às vezes até eventualmente, é raro, mas eu dou uma limpada, porque às vezes pode ficar informação em excesso. Mas aqui não aqui, nesse caso não é máscara, não. Às vezes o que eu faço é quando eu quero que venha um contorno assim, bem... uma linha, aí eu ponho uma fita que não fere a tinta, sabe, assim, aí tipo entro e tiro, sabe, assim, meio para ter aquele contorno assim bem firmezinho, sabe, bem reto, quando eu quero que fique bem reto. Perfeito. Obrigada. Tomás, por favor, fique à vontade, meu caro. Obrigado, querido. Cristina, muito obrigado. Eu queria só dizer, em cima também do que a Diana falou um pouco, eu achei muito interessante, você acabou, não sei se foi por um acaso, mas trazer nessa apresentação formatos assim grandes em sequência. Eu achei isso incrível, porque eu acho que o que eu percebi também é esse campo vasto do diálogo que a escala traz, né? E, então, desse diálogo que você tem com a pintura, né? Eu acho que isso, sendo escalas maiores, isso acontece com muito mais força, né? Então, eu achei interessante isso. E também eu não sei se acontece com mais força, eu acho que cada artista é isso, né? Sim. Assim, é diferente. Tem artistas que são muito mais legais em formatos menores do que em formatos maiores, por uma questão dele, né? E outros, assim, não tem... Acho que a gente não deve botar, assim, valor, sabe? Assim, nesse sentido. Assim, um é mais, outro é menos. Acho que cada um é um. Você vê assim, tem um montão de artistas, que eu não quero ficar citando nomes, mas tem vários artistas que você vê assim que os pequenos são lindos, assim, pá. E, eventualmente, também não dá, eles nem procuram fazer grande, porque os pequenos já são lindos. Então tá ótimo. Maravilha. É isso, Tomás? É isso. Não, só queria fazer esse comentário. Fiquei encantado. Beleza, obrigada. Aqui, a Cris passou uma pergunta por escrito. Ela falou, boa noite, estou sem microfone, gostaria de agradecer
a apresentação e parabenizar a Cristina pelo rico trabalho. Queria saber qual a marca de tinta ela usa, tanto acrílica quanto óleo. Uma questão aí mais técnica, uma curiosidade. Olha, acrílica eu nem sei te dizer, porque eu compro qualquer uma. Agora, a óleo é uma marca chamada Old Holanda, que ela é... Óleo holandês. É. Maravilha, é muito boa. Mas ela seca muito rápido, mas, assim, tipo no tubo. Mas ela é realmente... Você tem todos os tons possíveis e imagináveis da sua existência nessa palheta. É que aqui no Brasil a gente não acha, e quando acha, eu gosto muito. Tá. Você já encontrou o Old Holanda aí? Não, eu não encontrei, não. Eu não encontrei. Mas se encontrar, vai ser bastante caro. Se encontrar. Mas acho que não. Aqui também é bastante caro. Ela é bastante cara. Ela é bastante cara. Ela é premium. Assim, ela é premium. Ela é premium. Ela é premium. Você pode, assim, tipo, nem sei te dizer, mas ela é premium. Nossa, você descuida, assim, você pode assim, pegar alguns pigmentos que vão te custar uns 50 euros, um tubo desse tamanho, assim. Ela é heavy, ela realmente, ela é uma business class, assim. Mais alguém, pessoal? Fique à vontade para abrir o microfone, para levantar a mãozinha aí, enquanto a gente vai passando aqui. Podem fazer a pergunta. Tranquilo, Cris, eu li ele direitinho, tá de boa. Assim, eu estou encantado porque eu conhecia um pedaço do seu trabalho, isso que eu vou elogiar o projeto aqui mais uma vez, né? Acho legal dessa transversalidade que a gente traz umas coisas que a gente não ia ver, sabe? A não ser que pega um livro que aborde tudo ali, ou uma retrospectiva muito bem elaborada. Porque tem coisas ali que a gente, sabe, essa época do Parquilagem, essa maneira, essas coisas que você trouxe, as referências primeiras ali do Guignard, aquelas coisas todas, eu não fazia ideia, né? E eu acho que eu começo a me encontrar ali, quando eu comecei a conhecer seu trabalho, ali pelo ano de 2000 e alguma coisa já, né? Que tem mais marcada essa identidade visual que tem mais agora, e eu não fazia ideia daquelas coisas de antes. Isso é muito rico, isso é muito legal de ver, isso me deixa bastante curioso, por isso que eu fiquei falando um monte também, não sei, eu fiz tanta pergunta que talvez eu tenha até comido algumas perguntas do pessoal que apareceu por aí, mas me deixou bastante inquieto, porque eu vejo que o seu trabalho, voltando ao que eu já comentei, ele tem muita energia, eu vejo isso, ele é muito indócil, talvez seja uma boa palavra, não sei, a potência dele está muito nessa sua inquietude, que eu amo ver isso, sabe? Quando você fala, fui fazer o estudo por um trabalho ali, fiz trocentas aquarelas e tudo mais. Mostra o quão vigoroso é o seu processo, né? E até inquieto mesmo, né? Você precisa... É verdade, um pouco inquieto demais às vezes também. Mas é a forma como eu me estimulo, né? Porque poderia ser um pouco mais assim, fica nas coisas, mas assim, eu preciso desse motor, tanto é que eu acho que às vezes eu passo por coisas tão rapidamente que depois eu volto lá, pego elas e ponho elas de novo ali para revendo, né? Então fica revolvendo. Perfeito. Maravilha. Vou partir aqui para finalizar. Vou agradecer mais uma vez essa figura apaixonante que é a Cristina Canali. Pessoa maravilhosa. Tenho certeza que todos aqui concordam. Foi lindo, maravilhoso. Espero que vocês gostaram e continuemos em frente. Com certeza, com certeza. Pessoal, obrigado pela presença. Obrigada a vocês. Se você quer apoiar o projeto, você já sabe onde encontrar o Pix, ele está no YouTube, está no Instagram. Muito obrigado, isso foi especial demais. Tivemos aí pico de quase 60 pessoas. Tá? Isso é muito especial quando acontece, muita gente, ainda mais num horário diferente. Estou feliz, está todo mundo agradecendo aqui no... eu estou vendo aqui. Então é isso. Fica, por favor, Cristina, ainda na... Tá. Ficamos assim, fica online aí, enquanto eu despeço todo mundo e termino de falar com você assim que eu terminar de gravar aqui. Tá bom? Perfeito. Pessoal, um beijo.
É isso que eu vou mandar para vocês. Um beijo. Obrigado. Foi ótimo. Muito obrigada. Nos encontramos no próximo. Palmas para a Cristina. Sensacional. Até a próxima, meu pessoal. Valeu. Tchau, Cristina. Tchau, Caio. Tchau, boa noite para